espada da lei, apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Amém? Vamos colocar de pé, nós vamos fazer uma leitura nessa noite. Na sequência estaremos orando a Deus. Também nessa oração já vamos estar apresentando nossos dízimos e as nossas ofertas. Vamos então estar fazendo mais um louvor enquanto recolhemos a oferta. Na sequência o pastor Anilton Júnior já estará nos ministrando então a palavra de Deus. Livro dos Salmos, o Salmo de número 25, a partir do versículo de número 12. Livro dos Salmos, o Salmo de número 25, a partir do versículo de número 12. Diz-nos assim: ao homem que teme ao Senhor, Ele instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirara os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das angústias. Considera a minha aflição e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam como um ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me. Não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero, ó Deus. Redime a Israel e todas as suas tribulações. Amém? Pega a sua oferta neste momento. Nós vamos estar orando a Deus, agradecendo a Ele e pedindo a Ele que a bênção esteja sobre as nossas vidas materiais, financeira, que nada venha nos faltar, porque Ele é o Deus de providência, e a sua palavra nos garante que Ele não nos negaria bem algum, que Ele abriria as janelas do céu e derramaria sobre nós a sua bênção, de forma em que não houvesse nenhum tipo de necessidade. Eterno Deus, soberano Pai, diante da Tua presença estamos neste momento. Somos gratos a Ti por tudo quanto já aconteceu até agora. Muito obrigado pela vida dos Teus filhos e filhas que neste momento vão contribuir para a manutenção da Tua casa. Que haja bênção, que haja abundância nas suas casas e que de nada eles tenham falta. Abençoa, Deus, a continuidade desse culto, abençoando e usando em Tuas mãos uma vez mais o Teu Filho que irá nos ministrar a Tua palavra. Que ela possa vir de encontro ao nosso coração e que nós saiamos daqui alimentados e fortalecidos através da Tua palavra e do Teu Espírito Santo. Fica conosco nessa noite, em o nome de Jesus. Podeis assentar. Eu preciso de um milagre, Senhor, mas não posso desistir de lutar. Hoje creio
que o Senhor vai escrever com o sangue de Jesus o meu milagre terei. Eu creio em ti, Senhor. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Eu preciso de um milagre, Senhor, mas não posso desistir de lutar. Hoje creio que o Senhor vai escrever com o sangue de Jesus o meu milagre terei. Eu creio em ti, Senhor. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Aleluia, aleluia. Amém. Aleluia. Esteja de pé comigo, irmãos. Vamos ler a palavra de Deus em 2 Samuel, o capítulo 8 e o versículo 1 até o versículo 6. 2 Samuel, capítulo 8, versículo 1 até o versículo 6. Quando vocês acharam, digam amém. Amém? Nos assim: sucedeu depois disso que Davi derrotou os filisteus e os sujeitou. E Davi tomou Meteg Ama das mãos dos filisteus. Também derrotou os moabitas e os mediu com um cordel, fazendo-os deitar por terra. E mediu 2 cordéis para os matar, e um cordel inteiro para os deixar com vida. Ficaram assim os moabitas, pois por servos de Davi, pagando-lhe tributos. Davi também derrotou Adadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, quando este ia estabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. E tomou-lhe Davi 1.700
isso, cavaleiros e 20.000 homens de infantaria. E Davi já retou a todos os cavalos dos carros, reservando apenas cavalos para 100 carros. Verso 5. Os assírios de Damasco vieram socorrer Hadadezer, rei de Zobá, mas Davi matou 22.000 homens. Então Davi pôs as guarnições em Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, pagando-lhe tributos, e o Senhor dava vitória onde quer que ele ia. Verso 6 de novo. E Deus dava vitória a Davi onde quer que ele fosse. Amém? Tome teu assento, querido. Glória a Deus, aleluia. Queridos, essa leitura da palavra de Deus nessa noite conta as vitórias do rei Davi. E em todo lugar, meus irmãos, que você for, tem uma vitória lhe esperando. A vitória, ela não está basicamente em um lugar específico, em uma congregação ou um templo, mas a vitória está em sua vida. E a palavra de Deus nos mostra por que ela está em nossa vida, por que esta vitória está em nossa vida. Porque a Bíblia diz em Romanos 8:37, que em Cristo todas as coisas somos mais do que vencedores. Então a vitória está em nós mesmos, Rubens. Não está num culto, está no culto, claro, mas não está em buscar um culto em especial, um dia em especial. A vitória está em nós, porque em Cristo somos mais do que vencedores. 2 Coríntios, capítulo 2, e o versículo 14, diz assim, e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Aleluia. Queridos, nessa noite eu quero te dizer, quem é que quer vitória aqui? Levanta a mão. Eu quero vitória. Você quer vitória? Amém? Mas escute, a vitória, ela procede, antes dela, antecede a batalha. Lutas, tribulações, sem luta, algumas lutas com gigantes, alguns gigantes que é difícil de derrubar, como Davi enfrentou. Alguns lugares até podem não ser o lugar que aparentemente Deus nos chamou para trabalhar, porque serão lugares, mas serão lugares de vitórias para outras pessoas. Lembra lá de Ezequiel no Vale dos Ossos Secos? A Bíblia chama Ezequiel profeta para profetizar num vale de ossos secos. Como é que o profeta vai profetizar vitória num cemitério? Num vale de ossos secos? Uma situação difícil, mas Deus não escolhe lugares para ir, meu irmão. Deus sempre vai onde existe fé, aleluia. Se existir fé, Ele vai. Ainda que seja um cemitério, ainda que seja um vale de ossos secos, aleluia. Se tiver fé, o Senhor vai estar lá. Faça a sua casa, meu irmão, num lugar de fé. A sua casa não pode ser mais a mais alta do morro, pode ser mais a mais alta do morro. Às vezes olha ali, tem umas casas lá em cima do morro. Eu já fui visitar a irmã Edê, já vi a morranca que a irmã Edê mora, para subir a caminhonete, meu irmão. Uma vez eu fui lá, não consegui subir, é um trabalho. Difícil acesso, pode ser que a sua casa seja assim. Pode ser que a sua casa seja uma casa de madeira, caindo os pedaços. Hoje está chovendo, tem que botar panela para tudo quanto é lugar. Mas se você tiver fé, aleluia, aleluia, Deus vai estar lá. Mesmo sendo simples a tua casa,
mesmo sendo uma casa que não é uma casa igual ao Robert Williams, né? O que se matou tinha lá na beirada do mar, não é igual a dele, mas o Senhor está lá, aleluia, se tu tiveres fé. A luta, meu irmão, ela tem 3 estágios. Uma batalha, ela tem 3 estágios que ela deve que devem ser cumpridos. O primeiro o que é? Derrotar. O segundo é subjugar o derrotado. E o terceiro é tirar totalmente o controle. Muitos de nós, eu quero explicar para você, muitos de nós vencemos algumas batalhas, mas não subjugamos o adversário. Não tiramos o controle das mãos dele. Então o que acontece, pastor? Aí repetimos os erros e não mudamos os procedimentos, as nossas lutas irão se repetir. Aí você vai dizer, pastor, a mesma luta todo ano. Mas irmãos, se você não subjugar o inimigo, não é só derrotar. A palavra de Deus nos mostra que tem que subjugar o inimigo. A Bíblia mostra que... a Bíblia não, eu quero dar um exemplo aqui, melhor. Você já viu uma pessoa que jogou no bicho? Você já viu uma pessoa que jogou no bicho? Eu trabalhei num bar uma vez, tinha esse negócio de jogo do bicho. Que eu sempre trabalhei desde pequeno. Eu me lembro que eu trabalhava num bar que fazia o jogo do bicho. Tinha uma pessoa que ia sempre lá, toda a vida perdia. Eu trabalhei 3 anos naquele bar e eu não vi uma vez ele ganhar, quer dizer. Só vi ele perder. Ele disse que tinha ganho uma vez, mas eu nunca vi. E às vezes nós estamos com isso, meu irmão, vivendo um vício de perde e ganha. Ganha uma vez, mas perde de novo e vira um vício, um ciclo de escravidão. Sabe por quê? Porque vive às vezes perdendo o temperamento. Por causa do temperamento explosivo, perde toda a batalha. Outros vivem enrolados financeiramente, compram, mas não pagam. São mestres em fazerem dívidas, estão sempre metidos em fofocas. Sabe o que é isso? Escravos do crediário, não poupam nada, gastam à vontade, consegue pagar o agiota hoje, consegue pagar o banco, a financeira, mas logo a seguir se endividam de novo, até derrotar o inimigo, meu irmão. Até você subjugar o inimigo em alguma situação. Mas você tem que tirar o controle dele. Você precisa subjugar, tirar o controle daquilo que está lhe causando baixas no teu exército. E você só vai vencer, melhor dizendo, você só poderá vencer aquilo que não aceita mais, aquilo que você não aceita mais para a sua vida. Aquele pecado que você não aceita mais na tua vida. Diz, olha inimigo, agora você está derrotado, subjugado e desarmado. Sem controle. E aí, Davi e Golias, em 1 Samuel capítulo 17, e a Bíblia diz que Davi derruba Golias. Isso já foi um grande feito, Um menino derrubar um gigante, já seria uma grande notícia. Imagina naquele local, as notícias corriam rápido. Entretanto, o menino Davi não para comemorar. A Bíblia diz que apesar da pouca idade, ele sabia eliminar aquele mal. E até hoje, meus irmãos, nós vimos como os israelitas, liga a tua televisão hoje, quando chegar em casa, espera o jornal, ou liga num canal de jornal, e tu vai ver o que está acontecendo com Israel hoje, até hoje, por não subjugar, não tirar o controle do inimigo. Os 3 estágios, queridos, da vitória de Davi sobre Golias. O primeiro, ele derrubou o gigante.
O segundo, ele subiu sem ter espada. A Bíblia diz que ele correu ao encontro de Golias sem ter nenhuma arma de guerra, simplesmente uma funda e 5 pedrinhas. Segundo, ele subiu, terceiro, melhor dizendo, ele tirou a espada do grandalhão, cortou a cabeça, e quando ele pega a cabeça de Golias e levanta, a Bíblia diz que vendo que o seu herói era morto, 1 Samuel capítulo 17, o verso 51, vendo que o seu herói era morto, eles fugiram, queridos. Aleluia. Então tudo que não for ocupado, escute isso que eu vou te dizer nessa noite, preste bem atenção nessa palavra, tudo que não for ocupado, está livre para ser preocupado. Aí eu vou te explicar por quê. Este é um importante princípio do reino espiritual, queridos. E Jesus ensinou isso, e é uma palavra até muito complexa. Está em Lucas, capítulo 11, versículo 24, até o 26, que diz assim: ora, havendo o espírito imundo, saindo do homem, ele anda por lugares ários, buscando repouso, e não encontrando, diz, voltarei para a minha casa, de onde saí. E chegando, acha varrida, adornada, então vai, leva consigo outros 7 espíritos, olha, escute, piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado desse homem vem ser pior do que o primeiro. Você está entendendo a palavra de Deus nessa noite? Queridos, há áreas em nossa vida que num primeiro momento nós temos uma grande vitória, mas porque não nos desalojamos, não subjugamos o inimigo, nós estamos experimentando as mesmas derrotas. Tudo que está vazio, aqui nessa leitura que nós lemos, está livre. Aquele que é vencido se torna novamente escravo daquele que o venceu. Escute isso. Aquele que é vencido se torna escravo daquele que venceu. Não tem outro jeito não, querido. Se você é vencido, você se torna escravo. E a palavra de Deus nos mostra que nós precisamos vencer, subjugar, tirar o domínio de tudo que nos escraviza. Provérbios 25 e 28 fala sobre o domínio próprio. Como anda o nosso temperamento, queridos? Satanás vive enviando pessoas para falar tudo que você não gosta de ouvir, até que você exploda, né? Aí, quando nos aborrecemos, dá vontade de chutar o balde, ele nos vence de novo. Deixe a ira, abandone o furor, não te impacientes, isso acabará mal. Salmo 37, verso 8. Queridos, precisamos derrotar, subjugar, tirar o controle do nosso inimigo. Ser parecido com Jesus, Marcos Paulo? Quando todos aplaudiam Jesus entrando lá em Jerusalém, com palmas, né? Jogando coisas na frente de Jesus, para Jesus passar, é muito fácil. Mas agora ser parecido com Jesus na hora que somos criticados, como foi Jesus. A tática do governo de Davi, queridos, foi uma tática muito especial. Como rei unificado de Israel, Davi tinha uma seguinte tática. Ele venceu os moabitas e subjugou com impostos. Está aí na tua Bíblia, né? Essa leitura que nós temos em 2 Samuel. Deixa aí aberta. 2 Samuel 8, 1 a 6, tá?
Quando Davi venceu os moabitas, ele subjugou com os impostos. As vitórias, meus irmãos, elas estão nos esperando. Olha aí que diz: isso sucedeu depois disso, que Davi derrotou os filisteus e o sujeitou. E Davi tomou Meteg, Ama, das mãos dos filisteus. Também derrotou os moabitas e mediu o cordel, fazendo deitar por terra. Verso 3, Davi também derrotou. Verso 4, onde é que está aqui? Verso 6, Davi também pôs as guarnições em Síria, Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, pagando-lhe tributos, e o Senhor dava vitória onde quer que ele ia. Aleluia. E Deus dava vitória onde quer que ele ia. Querido, todo lugar, escute isso nessa noite, todo lugar, aleluia, todo lugar que você for tem uma vitória te esperando, aleluia, porque a vitória vive dentro da tua vida. Em Cristo somos mais do que vencedores, aleluia. A vitória não está em nenhum lugar, mas ela está na nossa vida, aleluia. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que Davi já reteou os cavalos. Já tinha visto essa palavra? Eu nunca tinha visto essa palavra. Davi já reteou os cavalos. O que isso quer dizer? Davi, além de vencer o inimigo, ele pega os animais do inimigo e deixa os cavalos, como é que eu vou dizer? Ele corta os tendões da pata do cavalo. Deixa o cavalo do inimigo ainda aleijado. A Bíblia diz que ele, como é que diz aqui? Já reitou os cavalos, incapacitou eles para o combate. Então ele só separou 100 para ele. Mas do inimigo ele destruiu tudo, subjugou. Queridos, não vá para uma batalha, não avance para uma batalha, sem antes você bolar uma estratégia. Subjugue tudo aquilo que representa perigo na tua vida. A batalha é assim, queridos. Davi reinava, distribuía tarefas e tinha percepções, a palavra de Deus nos mostra. Davi liderava e tinha objetivos. E como você reage à guerra? Você luta? Você desiste? Como é que o teu marido reage à guerra? Como é que a tua esposa reage à guerra? Como saber se você, um líder, reage à guerra? Simples, querido. Você controla suas emoções ou é controlado por elas? Você só vence a guerra tendo controle sobre você também. Davi podia liderar pelo lado de fora, porque estava consolidado do lado de dentro. E como estamos consolidados, meus irmãos, no nosso lado de dentro, nosso lado espiritual, a nossa vitória, ela está ligada ao desejo de abençoar alguém. E existe um memorial em Atlanta, na cidade de Atlanta, de Martin Luther King, um homem que eu creio que todos aqui já devem ter ouvido falar pelo menos o nome desse homem. Morreu ano passado, um dos guerreiros, e ele escreveu uma frase, que eu não sei falar inglês, não vou falar em inglês, vou falar em português. Eu tenho um sonho. Será que você tem um sonho ainda? Eu tenho um sonho. Nós temos que ter um projeto, uma estratégia. Como você quer ser lembrado? Como venceu a guerra ou como desistiu da guerra? Você tem duas escolhas, queridos. Ninguém, olha aqui, importante. Ninguém
ninguém pode se esquecer do ponto onde desistiu. Você não pode desistir porque você tem uma família. Você não pode desistir, meus irmãos, porque fazendo isso, você dá referência para o teu inimigo. E a Bíblia diz em Hebreus 10:39 que nós somos os que não retrocedem, aqueles que não voltam para trás, mas nós somos aqueles que avançam para a batalha. Está escrito em Hebreus capítulo 10, verso 39. Reconheça, querido, a origem, a fonte que as vitórias da nossa vida vêm de Deus. E a Bíblia nos mostra, no verso 18, que entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: quem sou eu, Senhor Jeová? Qual é a minha casa? O que me trouxe até aqui? Quem sou eu? Quem é a minha casa? Irmãos, uma coisa que precisamos aprender é que se somos ou temos alguma coisa, é por causa dele. Aleluia. Se você ou se você tem uma bicicleta, ou você tem uma Ferrari, é por causa dele. Se você tem uma mansão na beira da praia ou um barraco, é por causa dele. Glorifique o nome dele, aleluia. 1 Coríntios, o capítulo 4, o verso 7 diz: porque quem tem diferença? E quem tens tu, que não tenhas recebido? E se o recebeste, porque te glorias como não houveres recebido? Paulo faz essa pergunta. Tudo vem do Senhor. Se temos alguma coisa, se cantamos, se andamos, se falamos, se conseguimos respirar, aleluia, é porque o Senhor ainda está no controle das nossas vidas. João, capítulo 3, e o verso 27 diz assim: João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma, a não ser se não for dada do céu. Então, querido, pode ser que tu trabalhe a tua vida inteira e não tenha nada. Mas, pastor, o que é isso? É verdade. A Bíblia está dizendo aqui: se você receber alguma coisa, é porque vem do céu, aleluia. Você vai receber se você estiver com Cristo, tiver Cristo habitando em tua vida, não o pecado, mas Cristo. Aí a palavra de Deus diz, aí você vai receber, aleluia, bênçãos do céu. Não troque, querido, não toque, melhor dizendo, na glória de Deus. Não toque. A Bíblia diz em Atos, o capítulo 12, e o versículo 21 até o versículo 22, que o povo exclamava em alta voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante, o anjo do Senhor, porque Herodes, o rei Herodes não deu glória a Deus, foi ferido pelo anjo e comido pelos bichos. Olha que coisa difícil. O homem estava ali, e a Bíblia diz que o povo estava clamando, exclamava a voz de Deus e não do homem. O povo estava glorificando o nome do Senhor, e Herodes ficou quieto, não glorificou o nome do Senhor. O preço dele foi a derrota. Foi tocado pelo anjo, e a morte dele foi uma das mais cruéis que a Bíblia mostra. Foi comido por bichos, por vermes, na mesma hora. Queridos, não toque na glória de Deus. A glória vem de Deus. Tudo que temos é por causa dele. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Isaías 42 e o verso 8 diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória pois outrem não darei, nem o meu louvor a imagens de escultura. Este é o nosso Deus. Queridos, o homem não permanecerá na sua ostentação. No Salmo 49, o verso 11, até o 12, o salmista está dizendo que o homem não permanecerá na sua ostentação. Quem sou eu na minha casa? Quem é você na sua casa? Se eu tenho filhos lindos, uma linda e maravilhosa esposa, é por causa dele. Se hoje eu estou aqui vivo, respirando, é por causa dele. Aleluia. Você já parou para pensar nisso, meu irmão? Aleluia. Hoje está chovendo, você vai para casa, mas eu sei que vai ter um teto sobre a tua cabeça, vai ter um cobertor para tu te esquentar. E sabe por quê? Por causa dele, aleluia. Porque ele te deu, ele está guardando a tua vida, aleluia. Queridos, eu comecei a minha vida vendendo ferro velho. Depois parti para o milho, depois fui para o picolé. Depois arrumei um emprego de office boy. E se hoje eu estou aqui, queridos, é por causa dele. Não é por mérito de homem, não é porque fui atrás de estudar, não. É por causa dele, pelas misericórdias dele. Aleluia. Se eu morrer hoje, escute isso, ele continuará sendo o Senhor. Ele não depende de mim, mas eu dependo dele. Aleluia. Se eu morrer, amanhã Deus levanta outro. Se eu não puder pregar amanhã, Deus levanta outro para pregar no meu lugar. As vitórias estão nos esperando. Aleluia. Não estamos na terra para sofrer, meu irmão. Até parece que às vezes estamos na terra para sofrer, porque tanta luta, tanta tribulação que a gente às vezes olha, será que eu vim nessa terra, né? Só para sofrer, Jesus. Meu Deus, que sofrimento, né? Só luta, só tribulação. Mas queridos, não. Deus não tem só uma vitória por ano, não. Deus tem vitória todos os dias para nós, aleluia. Não é só uma vitória, não é uma vez por ano, não é uma vez a cada 5 anos, como acontecia lá no tanque de... ajuda aí. Betesda, que agitava uma vez por ano, o anjo descia, agitava as águas e um milagre acontecia. Era uma vez só por ano. Agora não, é todo dia, aleluia. Tem vitória para ti todo dia, aleluia. E eu quero profetizar nessa noite, meus irmãos, que dentro da mesma família, escute isso, da mesma família onde lhe angustiam, onde lhe vendem, nesta mesma casa e família que você às vezes é humilhado, eu quero profetizar para ti nessa noite que um dia você irá ser reverenciado, você será chamado o orgulho da família. Mas pastor, você mesmo, escute bem os teus ouvidos, que o Espírito Santo quer falar contigo nessa noite. Os grandes homens de Deus, meus irmãos, escute, não tiveram uma família fácil, não. Lembra de Davi? O próprio filho tentou matar. Lembra lá de José? Os próprios irmãos venderam como escravo, tentaram matá-lo. O próprio Jacó com Labão, né? A Bíblia mostra lá a história de Jacó, do Labão que enrolou o seu sobrinho Jacó. Foi lá e Jacó gostava, a Bíblia diz lá em Gênesis 29, o versículo 16 a seguir, fala que Jacó olha para as duas filhas de Labão e vê que Lia
tinha os olhos bonitos, mas Raquel era mais bela. E ele se apaixona por Raquel, faz um acordo com Labão para trabalhar 7 anos por Raquel. E na hora de receber Raquel, depois de 7 anos, Labão, muito esperto, enche a cara do Jacó de vinho. Naquele tempo, tudo escuro, meu irmão, naquela tenda. Ele enfiou a mais velha primeiro e disse, não, vai a mais velha, vai ali. E quando Jacó acorda de manhã, não era aquela. Ele disse, opa, não é Raquel. E ele disse, não, agora para tu ter Raquel vai ter que trabalhar mais 7 anos e meio, meu querido. Então, queridos, nem na vida desses homens, grandes homens de Deus, as famílias não eram fáceis. Mas o Senhor dará vitória onde quer que você vá. Escute isso, lá na tua família, quando você for lá, vai ter vitória, porque Deus está na tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Davi tomou os bens, os escudos e consagrou ao Senhor. Está lá no versículo 11, né? Do capítulo, do 2 Samuel, capítulo 8 e o verso 11. Todos os utensílios de prata, ouro, que foram tomados dos inimigos de Davi, Davi consagrou ao Senhor. Queridos, nós temos que consagrar tudo ao Senhor. 1 Crônicas, o capítulo 1 e o versículo até o verso 3 diz, ainda porque amo a casa do meu Deus, a prata e o ouro que tenho, eu dou para a casa do meu Deus. Escute, vitórias financeiras, queridos, só virão para aqueles como Davi. Não tem outro caminho, o Marcos falou. Vitória financeira na nossa vida só virão para aqueles que viverem como Davi, que consagram todas as suas conquistas ao Senhor e não mede esforços para financiar o reino e a sua obra. A Bíblia diz, dai e vos será dado. E como é que vos será dado? De qualquer jeito? Não. A Bíblia diz que será uma boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Aleluia. Com a mesma medida que medires, assim vos serão medidos. Queridos, antes de te lembrar do Senhor, quer vitória? Quantos aqui quer vitória? Ainda querem vitória? Ainda quer vitória? O Senhor hoje tem para dar. Mas lembre-te de consagrar tudo ao Senhor. Lembre-te de subjugar o teu inimigo. Eu gosto de um versículo da Bíblia. Eu não sei se eu acho aqui. Quero ver se eu acho. Que eu quero ver se tu te lembra até dessa passagem, se alguém se levantar. Quando Moisés morreu, depois de Moisés veio Josué. Quando Josué morreu, o povo saiu em batalha, Deus determinou as batalhas que eles iriam vencer, e eles saíram para a guerra. E quando chegaram lá na guerra, a Bíblia diz que o Senhor, que eles subjugaram aquele povo, venceram aquele povo e subjugaram aquele povo. Mas como eles fizeram isso? A Bíblia diz que eles mandaram cortar o polegar direito, os polegares das mãos e dos pés. Aqueles homens, além de serem derrotados, eles ficaram subjugados, que ele não conseguiu segurar. Imagina tu sem o dedão. Como é que vai segurar o microfone sem o dedão? Que complicação. Como é que vai segurar uma espada para lutar sem o dedão?
Como é que ele vai ter equilíbrio no pé? Eu conheço o tio da Kátia, é um pastor também, pastor presidente de Barra Velha. Ele num acidente de moto, o pé dele entrou assim para dentro da corrente, comeu o dedão do pé dele. Ele não tem uma parte dos dedos assim, é bem feio o pé dele. E por causa daquilo ele perdeu todo o equilíbrio, querido, porque o equilíbrio está no dedão aqui, ó. O equilíbrio da frente, o equilíbrio da mão. Então ele subjugou. Então nós temos que fazer isso. Se o nosso pecado ainda quer florar em nossa vida, vamos subjugar, vamos arrancar o dedão dele, vamos deixar ele sem controle, vamos deixar ele subjugado, pagando imposto, aleluia, para que o Senhor seja glorificado na tua vida. Quer ter vitória? Então vamos ficar de pé. Aleluia. Vamos orar. Aleluia. Queridos, como você tem reagido à guerra? Como é que está a tua fé? Lutas, eu queria dizer para ti, meu irmão, que tu ia vencer uma e ia acabar as lutas, mas eu ia estar mentindo. Porque é mentira. A gente vence uma, mas já tem outra preparada. Hoje foi cantado ou foi lido aqui que Deus livrou do laço? Foi cantado? Foi lido, né? Você leu na palavra. O inimigo das nossas vidas está no nosso caminho, em frente do nosso caminho, queridos, preparando laços para nos derrubar. E se nós não estivermos, o nosso inimigo subjugado, derrotado, destruído, com seus elementos de guerra, com as suas armas de guerra. O que isso quer dizer? Com o nosso ponto fraco na mão. O inimigo está com o nosso ponto fraco na mão. E nós brincamos com aquilo. Queridos, aí caímos no laço. A Bíblia diz: se o caminho te parece mal, o que tu deve fazer? Fugir dele, correr. Sabe o que é correr? Eu me lembro, o Ezequiel está lá em cima, eu me lembro de uma cena de Ezequiel, que eu e a Cátia vimos da igreja, nós éramos missionários lá em Dayal, e o Ezequiel era pequenininho, assim, tinha um aninho, e um cachorrinho, 2 aninhos, e um cachorrinho ecoou, e ele correu tão depressa assim com as perninhas, meu irmão, que parecia aquele um bonequinho com as perninhas bem rápido, correndo por causa do cachorro. Às vezes nós temos que fazer isso, meu irmão, nós temos que correr bem rapidinho do pecado, está ali, nos rodeia. Ninguém é super-homem, aleluia. Quer ter vitória? Consagre tudo ao Senhor. Aleluia. Tudo ao Senhor. Se eu tenho, é porque Ele me deu. Se eu sou alguma coisa na vida, foi porque Ele, através da sua maravilhosa e bendita misericórdia, concedeu de eu estar aqui. Aleluia. Eu quero orar por você. Se você deseja receber uma oração nessa noite, e pastor, olha, eu preciso destas verdades cada dia mais em evidência em minha vida. Pastor, eu preciso que essas estratégias que Davi planejou, que eu possa ter estratégias na minha vida espiritual. Irmãos, para vencer o inimigo precisa de estratégia, não é de qualquer jeito. Não vá para a guerra de qualquer jeito, nós lemos aqui nessa noite. Precisa de estratégia, mas o Senhor nessa noite quer te dar a estratégia certa, aleluia. Aleluia, para tu ter a vitória. Vitória é depois da batalha, certo? Então tu precisa de estratégia. E o Senhor hoje vai abrir a tua mente e vai dar a estratégia certa para tu vencer essa batalha em nome de Jesus. Amém? Tem alguém nessa noite que deseja receber uma oração? Nós estaremos orando. Se não, coloque a mão no teu coração. E nós vamos orar.
Aqui tem um aviso, não sei se é de hoje, esse aviso é de hoje? Não? Aleluia. Maravilhoso eterno Deus. Sabemos que cada dia, Senhor, de nossas vidas, passamos por lutas, dificuldades, às vezes até dentro da nossa casa, dentro da nossa família, não somos incompreendidos. Oh, Pai querido, como aconteceu na vida de Davi, como aconteceu na vida, Senhor, de vários servos de Deus, mas que nesta noite, Pai querido, Tu venha nos dar a estratégia certa, Tu venha, Senhor, nos exaltar dentro do nosso lar, Pai querido, que aqueles que antes eram mal vistos como ovelha negra, que possam ser referenciais agora, que lá dentro da sua casa, eles vão dizer, ali está um servo de Deus, aqui está um homem de Deus, que está abençoando a nossa casa, que está abençoando o nosso lar está sendo abençoado, por causa do servo de Deus que está aqui, aleluia. Famílias vão profetizar nessa noite ainda, aleluia. Ainda vai acontecer milagres ao chegar na tua casa. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor vai dar estratégias para ti nessa noite, aleluia. E o Senhor vai te fazer mais do que vencedor. Mas antes disso, de terminar essa oração, eu peço que você grave isso no teu coração. Todas as tuas vitórias, consagre ao Senhor. Todos as tuas conquistas, consagre ao Senhor. E aí a tua vida será bem-sucedida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Tome o teu lugar, queridos. Nós já iremos encerrar o nosso culto. Amanhã, quarta-feira, temos o ciclo de oração, isso, Macate? Quarta-feira? Não, é? Quarta tarde, ciclo de oração, às 14 horas. À noite, tem o Entre Amigas. E vai ter, é especial esse Entre Amigas? Não? É na quinta? Quinta-feira, meus irmãos, no nosso culto de Vitória. A Verônica hoje, esposa do pastor Edson, dirigente das sedes, então, ela está de aniversário, então eles saíram hoje para namorar, não estão hoje aqui na igreja. Então nós estamos convidando os irmãos que estão aqui, e os irmãos convidem também outros que não estão aqui nessa noite, e nos ajudem nisso, para que quinta-feira estejamos todos aqui para fazer um grande culto, e vamos homenagear a irmã Verônica, essa serva de Deus. A tarde também vai ser homenageada às 15 horas no culto da Vitória, à tarde e à noite, 2 vezes. Oh, maravilha! Glória a Deus. Certo? Amém? Esses são os avisos. Sexta-feira? Não tem. Sexta-feira tem conectados dos jovens, Sábado, louvor da rosa. É verdade, domingo que vem. Esse aí daí já fica para o outro mês. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos, mais uma vez. Ivan, ore aqui por nós e nos despeça em nome de Jesus. Você está indo para sua casa abençoado? Amém? Deus falou comigo e creio que falou contigo também. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai querido, nós estamos diante da Tua presença, pedindo a Ti a Tua bênção, agora no retorno aos nossos lares, que a Tua graça, o Teu amor, a Tua comunhão e a consolação do Teu Espírito Santo seja sobre as nossas vidas, ó Pai. Nos dê uma continuidade de semana abençoada, e se assim o Senhor nos permitir, ó Pai, estejamos aqui na quinta-feira para adorarmos e glorificar o Teu nome. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Livres em Cristo, chamados para servir. Vai na paz do Senhor Jesus Cristo.